Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O meu nome é Cláudio Amorim, sou pneumologista pediátrico, criador desse canal Raio-X de Tórax em Pediatria, e trago para você nesse canal várias informações sobre esse exame tão importante. Convido você também a conhecer as outras redes sociais onde eu também falo sobre esse mesmo tema, pois é um exame muito difundido que a gente precisa ter um conhecimento mínimo sobre ele. É um exame bastante básico, a gente tem um fácil acesso a ele, é importante que a gente tenha um bom conhecimento. Tenho certeza que você aprender sobre o aspecto técnico dele vai te ajudar bastante nos seus atendimentos. Eu quero conversar hoje com você sobre um caso eu intitulei sobre via aérea unida, um caso da via real. Não sei se você já ouviu falar nesse termo via aérea unida ou via aérea única também, algumas pessoas falam dessa forma. E a gente tem visto muito algo em relação a isso que, para você ter uma percepção geral sobre isso, em que a via aérea inferior tem um reflexo muito grande da via aérea superior. Então, o que acontece em cima tem uma possibilidade muito grande de atingir a parte de baixo. Então, eu quero mostrar para você rapidinho um caso sobre isso, em que é de uma criança de 3 anos que foi um raio-x realizado em caráter ambulatorial por uma criança que tinha uma queixa de pneumonia de repetição. Era uma criança asmática, apesar de seus 3 anos, a gente consegue inferir isso pelo índice preditivo de asma, que no caso era positivo, e além disso ela tinha também muitos roncos noturnos diários. Esse era o quadro dessa criança. E a hora que a gente olha então o raio-x solicitado, que é esse que você está vendo, a gente tem aparentemente aqui todo a parte parenquimatosa, uma parte mais opaca, né? Toda uma reticulação bilateral. E essa daqui é algo que a gente acaba notando como essa alteração, né? Compara aqui a marcação dessa reticulação na, o raio-x marcado com o raio-x não marcado, percebe que ela é mais evidente ali na região central, ela passa inclusive aqui de toda a marca vascular do tórax, e a princípio não é o exame que diz muito pra gente, não é verdade? Uma criança teoricamente com pneumonia de repetição, mas essa pneumonia de repetição eu quero chamar uma atenção para você. É bastante comum criança com asma ser encaminhada por pneumonia de repetição e na realidade ela não tinha pneumonia, ela tinha exacerbação de asma. Na exacerbação de asma, quando você radiografa o paciente, é bastante comum você ver essa reticulação, um hilo bem espessado, e na realidade essa criança recebeu um antibiótico e um diagnóstico de pneumonia que a crise de asma, quando ela acontece, a gente tem que tomar muito cuidado em fazer o raio-x nesse paciente na vigência da crise, porque a gente vai encontrar alteração. E essa alteração é um processo inflamatório da crise, da asma, e não uma pneumonia. Acaba sendo muitas vezes uma prescrição por uma ansiedade ou por uma dificuldade justamente em interpretar o exame, o raio-x de forma adequada. Que bom que você está aqui. Você vai ter essa percepção e vai ser um pouco mais prudente fazer uma afirmação de pneumonia na vigência de crise de asma. E era provavelmente o que estava acontecendo com essa criança. A maior parte dessas crianças que chegam ao ambulatório de pneumologia pediátrica encaminhada por pneumonia de repetição, na realidade eram crises de asma que essa criança estava tendo e ela não tinha nada de pneumonia. Mas aí eu te faço uma pergunta. Esses roncos aqui do paciente, a gente não vai valorizar, não vai entender isso como sendo realmente algo incomum ou vai aceitar como sendo algo normal? E não aceite ronco em criança como algo normal. Tem alguma coisa de errada. E aqui que eu quero mostrar para você que a gente tem que pensar. Essa criança asmática, ela pode muito bem ter uma exacerbação, um descontrole, justamente porque a via aérea superior não está boa. Então, uma criança com asma que a gente tenha ronco, a gente tem que levar isso para frente, a gente tem que procurar o que está acontecendo. E a gente sabe que é muito comum uma criança ter ronco, uma criança asmática ter ronco, porque ela tenha uma rinite descontrolada. Afinal de contas, dentro desse complexo atópico, tá a rinite, tá asma, dermatite atópica. A gente tem que valorizar esse dado de ronco. Correr atrás. Será que essa criança não está tendo uma rinite também descontrolada? Está fazendo essa obstrução, esse processo inflamatório obstruindo a via aérea superior e gerando ronco, e isso daqui fazer uma alteração da via aérea inferior, pode ser uma possibilidade. Poderia fazer então para investigar isso nesse paciente? Pode muito bem fazer um raio-x de cavum. O raio-x de cavum desse paciente é esse que eu estou te mostrando. E por aqui, ó, olha só, observa como a gente já tem algumas alterações aqui, ó. Olha que a gente pode notar. Nota que essa região aqui, ó, é a amígdala. E a gente tem a amígdala com um aumento bem grande. Olha só como ela está bem larga aqui no perfil. Observa ainda que o cavo, né, que seria a adenoide desse paciente, também está bem aumentada.
Observa aqui, ó, que ela fica mais ou menos, para você que não sabe identificar mais ou menos onde fica a adenoide no raio de cavo, é como se você traçasse uma linha arcada dentária superior, fosse até aqui a parte da coluna aérea. Essa região posterior é a adenoide, ela não tem que ser vista assim. Observa como ela está bem larga, a ponto, inclusive, de você reduzir o calibre da viária. O calibre da viária, para você ter uma percepção, entre a amígdala e a adenoide, nessa região aqui, deveria ser praticamente aqui do mesmo calibre daqui da parte inferior. E a gente não vê isso, a gente vê só um fiozinho de ar passando ali. Então essa criança tem uma tendência a fazer o quê? A respirar de boca aberta. Ela vai ser um respirador bucal. E aí começa o problema, olha só. Se você tem uma resistência muito alta à passagem do ar aqui na via aérea superior, o ar ele vai começar a entrar pela boca. O que ele entra pela boca, ele não é filtrado, nem aquecido, nem umidificado pela cavidade nasal. Ele vai entrar sujo, frio e não aquecido para a parte inferior. Isso daqui vai gerar um processo inflamatório no paciente por si só. Esse é um dos motivos pelo qual você pode ter o paciente mantendo a exacerbação ou descontrole da asma, simplesmente porque ele não está tendo essa função da cavidade nasal sendo atingida. Logo, a gente tem um paciente que vai se mantendo descontrolado e vai tendo um processo inflamatório crônico da via aérea inferior, que é condizente com aquele reticulado todo que a gente viu do raio-x de tórax da criança. Isso daqui é a teoria da via aérea unida, justamente porque essa repercussão desse processo inflamatório pode, além de fazer uma alteração da função da via aérea superior, pode também esse processo inflamatório ser um processo de continuidade. Quer ver um outro caso em que acontece essa questão da via aérea unida? O paciente também que tenha um processo de via aérea superior, uma infecção de via aérea superior, que vai fazer uma infecção de via aérea inferior, a bronquiolite. O paciente começa ali com quadro de resfriado, a via aérea é uma só, depois de 3, 4 dias atinge a via aérea inferior. Isso é uma outra amostra de que a via aérea do paciente ela é unida. Então, olha só, não adianta você querer tratar o paciente apenas da parte de baixo sem tratar a parte de cima. As duas coisas elas têm que andar juntas. Se você não faz uma coisa e só faz a outra, esse paciente nunca vai ter um controle pleno. Então é importante você ter essa percepção que a via aérea ela é uma só, não é daqui para cima e daqui para baixo. Não, para a gente controlar principalmente a parte pulmonar, um paciente com asma, por exemplo, a gente precisa ter uma percepção de como que está a via aérea superior. Se a parte de cima, se a rinite desse paciente não estiver controlada, vai ser difícil você ter um bom controle da asma também. Então, passe a entender a via aérea como sendo uma só. Elas são duas partes que se interligam e que a gente tem que abordar ao mesmo tempo. Muito obrigado por você ter ficado por aqui. Se você gostou desse vídeo, te convido a entrar no canal, curtir esse vídeo, mandar ele para alguém, conhecer também as outras redes sociais, que eu também abordo sobre o tema raios de tórax em pediatria, e seguir. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Por você ter ficado por aqui, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.